Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Romildo Marvila Júnior. Estamos aqui na sétima aula, onde iremos abordar sobre os impactos do movimento ecumênico na Segunda Guerra Mundial e também a expansão, de evangelismo dos movimentos carismáticos. É muito importante que nós saibamos o que aconteceu no século XX, porque isso vai trazer para os nossos dias. Eu gostaria de convidar a você, antes de iniciarmos e entrarmos neste assunto, a fechar os seus olhos para que nós possamos orar ao Senhor por mais uma aula. Nosso Deus, nós oramos ao Senhor. Somos gratos, ó Deus, porque até que o Senhor tem nos sustentado. Te glorificamos, ó Deus, porque compreendemos que ao decorrer da história, o Senhor sempre, ó Pai, esteve presente com a sua soberana graça e salvou pecadores, levou, tirou das trevas e levou para a sua maravilhosa luz. Nós oramos, ó Deus, pedindo a tua graça, pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para que possamos compreender um pouquinho mais da história da igreja. Oramos assim no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Nós já estamos caminhando desde a Reforma Protestante até os nossos dias e falamos aqui sobre assuntos que vão te dar ferramentas, embasamento para que você possa, depois deste módulo, aprofundar ainda mais. Algumas pessoas pensam que a história da igreja ela é simplesmente quando surgiu a sua denominação até os nossos dias e com intervalo de 2000 anos até a igreja primitiva. É claro que na história da igreja nós vamos encontrar o seguinte, que há 2000 anos de história, há 2000 anos que nós temos que conhecer e aprofundar. É necessário para a salvação conhecer a história da igreja? De maneira nenhuma, porque a salvação é pela graça. Mas é importante que nós conheçamos a história da igreja para que nós não venhamos a cair em erros doutrinários, se esquivar das heresias, dos ventos de doutrinas. E a história nos vai mostrar como homens de Deus se agarraram à palavra de Deus e à oração. Porque quando o homem ele se afasta da palavra de Deus, ele acaba entrando por um caminho que é o seguinte: se a palavra de Deus, as escrituras sagradas, contém tudo ali do que eu preciso para viver a minha vida e a minha fé cristã, se ali eu encontro todos os recursos, eu aprendo tudo aquilo que é, quem foi, Jesus e que continua sendo, e se eu me afasto disso, eu vou acabar dando voz a ventos de doutrinas, ventos que pode fazer com que a nossa fé ande por caminhos errados. A gente encontra lá na palavra o apóstolo Paulo, ele exortando a igreja da Galácia, falando, por que que vocês passaram tão depressa deste evangelho, o evangelho que ele apresentou, e ele ali vai colocar o seguinte, falando para os irmãos da Galácia: aquele que anuncia um evangelho diferente daquele que os apóstolos anunciaram, que seja anátema. Aquele que prega, quanto o mensageiro. A mensagem é anátema e o mensageiro é anátema. Por que que nós, então, ao olhar para a história da igreja, nós vamos ver que ali na história da igreja, homens que acertaram e homens que erraram? Porque a história, ela deve ser analisada dessa seguinte maneira: olhar para trás e não pegar por ideologias, só simplesmente colocar um óculos da doutrinação e ver só por um ângulo. Não, a história ela aconteceu desse exato maneira, dessa exata maneira. Mas sabemos que existe um modo de contar a história, narrativas diferentes. Mas se você vai a fundo, usa as ferramentas devidas, busca fontes primárias, você olha para a história da igreja e vê que tantos os erros e tantos os acertos, você acaba ficando
isento e provavelmente você irá errar menos. Não estou dizendo que você não vai errar, que você não possa errar ao pesquisar, mas você conhecendo a história da igreja, tudo aquilo que aconteceu, garanto que isso vai te dar um amparo muito, muito grande. Então, o século XX, iniciando ah, esta aula, foi um período de intensas transformações políticas, que nós sabemos que teve as grandes guerras, né? Sociais e culturais, impactando diferente a trajetória do cristianismo protestante. Dois movimentos de grande relevância emergiram nesse contexto: o ecumenismo e o evangelicalismo, com a subsequência de ascensão do movimento carismático, logo após ali o movimento pentecostal. Além disso, a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, moldou profundamente a relação entre a fé cristã e os desafios globais. O objetivo dessa aula é que nós possamos compreender o surgimento, o impacto do movimento ecumênico, para que a gente possa compreender, no contexto ali da Segunda Guerra Mundial. Vamos explorar também o desenvolvimento, evangelicalismo e a ascensão dos movimentos carismáticos ao longo do século XX, que teve um boom, estourou, né? Ainda mais na década de 60 em diante. O movimento ecumênico surgiu no início do século XX em resposta à fragmentação do cristianismo em várias denominações, depois do liberalismo teológico da Europa, principalmente, e começou na Europa e chegou nos Estados Unidos. Ele buscava promover a unidade entre os cristãos, baseando-se na oração de Cristo em João 17:21, para que todos sejam um. Esse movimento emergiu em um contexto de crescente secularização e divisões dentro do protestantismo, principalmente após o impacto das guerras mundiais. O primeiro passo significativo para o ecumenismo foi a Conferência Missionária Mundial de Edimburgo, em 1910. Esse evento reuniu líderes de diferentes denominações protestantes para discutir as estratégias de evangelização em missões globais, reconhecendo a necessidade de maior colaboração entre cristãos diante dos desafios globais que estavam vivendo. É, essa, essa, esse primeiro, essa primeira reunião teve um impacto significativo porque fez ali uma reunião de muitas denominações. Eu não sou a favor do movimento ecumênico, não concordo, mas se a gente olhar para o século passado, eles estavam vivendo pós a Revolução Industrial, o homem ali com o iluminismo no seu ápice, antes das guerras, das grandes guerras, né? A antropologia, o homem no centro, a religião estava precisando de dar uma resposta a tudo a isso e acabou secularizando. Então o homem já não precisava mais ter uma fé. O homem ele poderia pensar por si próprio e tentar caminhar a sua vida. E nós vamos ver isso nos baques que estiveram nas guerras. O impacto da Segunda Guerra no movimento ecumênico, a Segunda Guerra Mundial teve um papel crucial na evolução do ecumenismo. A devastação e a perda de milhares de vidas provocaram uma crise espiritual e moral. As igrejas cristãs em várias partes do mundo enfrentaram dilemas éticos profundos sobre a guerra e o nacionalismo e a responsabilidade cristã diante de regimes opressores como o nazismo, que tentava ali abafar, né? O nazismo, o comunismo, são tudo farinha do mesmo saco. Por isso que na última aula eu frisei sobre o marxismo cultural, aquilo que entra muitas das vezes sem nós percebermos, e isso é uma devastação total.
Então imagina, a Europa estava passando por um momento de quê? É o mundo, né? Guerra mundial, de muitas pessoas que perderam as suas vidas, uma guerra que devastou, só de judeus morreram mais de 6 milhões de judeus, com o famoso Holocausto. Então, as pessoas estavam em crise. As pessoas perguntavam: cadê Deus? Onde está Deus neste momento? Então era uma das perguntas que muitos cristãos né, que não sabiam responder. Eles também faziam essa pergunta. E o mundo em cima, cadê Deus? E aqui aquela maldade toda acontecendo, mas nós sabemos que é, Deus ele agiu e sempre age com a sua soberana vontade, e tudo o que acontece é por permissão de Deus. Então, o mundo ali estava secularizado, o homem com a antropologia, como se o homem fosse o centro, o homem fosse bom, e ali o iluminismo também toma um baque, porque realmente o homem não é tão bom assim, porque ninguém esperava uma sociedade evoluída no século XX, mas ao culminar das guerras mundiais, viu que o homem realmente por mais que os anos se passaram, não evoluiu tanto assim. Então, a religião, naquele momento, estava tentando se reunir, juntar forças para dar uma resposta. Mas aí que entra uma crítica pessoal minha, porque a resposta para, para, para o mundo é o quê? É a pregação verdadeira do evangelho nas comunidades e o que? Na evangelização. Eles tentaram fazer com que as evangelizações, e até com Billy Graham e as outras evangelizações de rua, tivessem um fruto. Mas nós sabemos como é que funciona uma plantação de igreja, aquilo que é algo saudável. Durante a guerra, o movimento ecumênico foi fortalecido pelo desejo de paz e reconciliação. Karl Barth, um dos teólogos mais influentes do século XX, foi uma figura-chave nessa época. Ele se opôs ao nazismo e participou ativamente da Igreja Confessante na Alemanha, que resistiu ao controle do Estado na Igreja. Barth defendia que a Igreja cristã deveria se manter fiel a Cristo, independente das pressões políticas. Exatamente. Um marco importante foi a criação em 1948 do Conselho Mundial das Igrejas, CMI, que buscava unir as igrejas de diferentes tradições para promover a paz, a justiça social e o testemunho cristão no mundo pós-guerra. A CMI enfatizava a necessidade da cooperação entre as denominações para enfrentar as crises morais e espirituais da era moderna. Nós temos aqui os dilemas teológicos do movimento ecumênico. Embora o movimento ecumênico tenha buscado a unidade da Igreja, ele enfrentou críticas. Um dos principais desafios foi a diversidade doutrinária entre as igrejas, principalmente em áreas como os sacramentos e a autoridade bíblica e a natureza da Igreja. Muitos cristãos temiam que o ecumenismo diluísse a pureza da fé cristã, ao buscar uma unidade institucional em detrimento da fidelidade às Escrituras. O que que acontece? A obrigação de evangelizar, de, de fazer obras sociais, caridade, numa palavra mais eficaz, de amar o próximo, não é instituições, não são políticas, mas sim a igreja física, eu e você. Nós que devemos ajudar o próximo, ajudar na igreja. A igreja tem esse papel da pregação do evangelho. Imagine que você se une, uma igreja protestante com a igreja católica, dizendo a unidade da igreja. A unidade da igreja é Cristo. A base da igreja é Cristo. E Cristo não pode ser substituído por políticas, por mais que elas pareçam boas. Então, a fé ela não pode ser negada, a fé ela não pode ser subtraída e nem adicionada. Por isso que nós devemos ter a consciência que não é a obrigação do pastor simplesmente de evangelizar e de fazer boas obras. É nossa obrigação como cristãos. Todo cristão é um missionário diante de Deus. A grande comissão é para nós cristãos.
Outra crítica foi a tendência do ecumenismo em enfatizar valores humanitários e sociais, como a paz e a justiça, sem uma ênfase clara na doutrina cristã central, como a salvação pela fé em Cristo. Isso levou grupos protestantes a se afastarem do movimento, acreditando que ele estava comprometendo os princípios essenciais do cristianismo. Com certeza. O ecumenismo na pós-guerra mundial. No pós-guerra, o movimento ecumênico continuou a crescer com novas iniciativas voltadas para o diálogo entre as tradições cristãs, incluindo católicos, ortodoxos e protestantes. Aquela nata protestante, né? Nós podemos dizer, né? A busca por uma colaboração global tornou-se um tema recorrente, especialmente diante de novos desafios como a Guerra Fria, a descolonização e as crises dos direitos humanos. A crítica ao movimento ecumênico, no entanto, permaneceu entre os setores mais conservadores do protestantismo, que viam o ecumenismo como uma tentativa de criar uma igreja mundial, à custa da verdade bíblica. Este ceticismo em relação ao comunismo acabaria levando ao desenvolvimento do evangelicalismo, que será abordado a seguir. É, eu separei esses trechos e escrevi esses trechos para não esquecer, por isso que eu estou sempre aqui lendo, porque são coisas fundamentais. Olha bem que eu coloco a história não simplesmente numa perspectiva minha, mas sim daquilo que aconteceu. É por isso que quando eu leio e eu comento, eu quero fazer você a entender que a história ela deve ser entendida assim, como de fato aconteceu. Há muitos seminários, e a gente sabe, que tentam colocar uma perspectiva deles, da história. E isso não é saudável. Estou generalizando aqui não. Existe que falei que há muitos. Da mesma forma que a gente vai conversar com um católico romano, eles estão cego, e tudo que você fala não é o suficiente. Não tem como você convencer ele através das escrituras, porque eles falam que a tradição é maior que as escrituras, que está de pau a pau. Então, você tem que orar muito a Deus, conhecer a história, para que você possa argumentar e ter uma persuasão ainda maior, você conhecendo a história de fato, como aconteceu. O surgimento do evangelicalismo no século XX tem suas raízes no protestantismo no século XVIII, principalmente nos movimentos de avivamento que ocorreram na Europa e nos Estados Unidos no século XX. O evangelicalismo se consolidou como um movimento global caracterizado por um forte compromisso com a pregação do do evangelho global. E foi também uma grande resposta ao liberalismo e ao ecumenismo. O evangelicalismo do século XX surgiu em parte como uma reação ao liberalismo teológico que ganhou força nas principais igrejas protestantes. O liberalismo enfatizava uma abordagem crítica da Bíblia, relativizando doutrinas fundamentais como a divindade de Cristo, a ressurreição e a expiação. Em contrapartida, os evangélicos faziam o quê? Eles reafirmavam a autoridade das Escrituras como a palavra inspirada de Deus e a necessidade de uma fé robusta que proclamasse a centralidade de Cristo. É a base do Evangelho. O liberalismo ele rompe com tudo isso. Muitos cristãos hoje, infelizmente, estão em igrejas liberais e muitas das vezes nem sabem que estão vivendo o liberalismo teológico, pensando que estão abraçando a fé verdadeira, mas infelizmente estão dando ouvido a espíritos enganadores. Além disso, muitos evangélicos que vinham o movimento ecumênico com o ceticismo, eles acreditavam que a busca por unidade entre as denominações poderia levar à concessão de importantes verdades doutrinárias. Assim, o evangelicalismo do século XX manteve-se como uma alternativa ao ecumenismo, focando na pregação do evangelho e na fidelidade das escrituras. Ah, Neste contexto, houve o quê? Houve o crescimento dos movimentos carismáticos.
que é do século agora, depois do movimento da Rua Azusa. Outro desenvolvimento significativo do século XX, que é a ascensão dos movimentos carismáticos, pentecostalismo, que se iniciou no século XX, conforme eu falei agora, o movimento da Rua Azusa, em 1906, marcou o início de um novo movimento dentro do protestantismo, caracterizado como a ênfase na atuação do Espírito Santo, nos dons espirituais, como falar em línguas e curas, e na perspectiva de um avivamento contínuo. O pentecostalismo se espalhou rapidamente ao redor do mundo, especialmente entre as comunidades mais pobres e marginalizadas. Seu apelo estava na experiência vibrante e pessoal do Espírito Santo, algo que trouxe renovação e fervor espiritual em um momento de crescente secularização. O movimento carismático fez o quê? Também influenciou igrejas protestantes históricas, levando ao surgimento e o rompimento de movimento mais amplos conhecido como renovação carismática. O que que nós podemos dizer aqui? O mundo estava passando por uma crise ética, moral. Muitos de igrejas tradicionais estavam adeptos à teologia liberal, ao liberalismo teológico. Então, o movimento carismático, ele vem num contexto em que levava uma mensagem mais doce e de uma ênfase na atuação do Espírito Santo, de uma persuasão em que o Espírito Santo estava dando poder para o indivíduo. Teve um papel fundamental, que a gente pode dizer assim, ao decorrer do mundo, porque isso ajudou que muitas pessoas conhecessem o Evangelho, esse movimento carismático de primeira onda, depois só foi afundando, mas ele fez com que muitas igrejas surgissem. E eu creio que muitos de vocês que estão assistindo veio do movimento carismático, do movimento pentecostal, e que conheceram a fé reformada. Muitos também estiveram em igrejas tradicionais que acabaram aderindo a esse movimento carismático, não em suas confissões, mas em suas liturgias e no seu dia a dia. Isso fez com que muitas igrejas então abraçassem esse movimento. Ah, Embora o evangelicalismo e o movimento carismático compartilhassem muitas crenças centrais, como a ênfase na conversão pessoal e na pregação do evangelho, eles também têm diferenças importantes. O evangelicalismo tradicional tende a ser mais focado na autoridade bíblica, enquanto o movimento carismático enfatizava as experiências sobrenaturais e a obra do Espírito Santo. Imagine só, juntou duas coisas. Nós vimos que na Europa houve muitos missionários que foram enviados em países que eram católicos, como Portugal, Espanha, plantaram muitas igrejas ali na época do século XX, logo no início. Conheço igrejas até hoje, já participei de uma igreja em Portugal em que um dos os seus fundadores veio da Suíça e que estudou e foi alcançado por um movimento, não um movimento carismático, mas um movimento de evangelicalismo, em que ouviu a pregação através de tendas, em que tinha uma teologia saudável, uma teologia bíblica, e que chegou lá e plantou a igreja. Mas nós vimos também que nesse engajamento todo entrou também o movimento carismático. E o movimento carismático não tinha tanta autoridade das escrituras, mas sim uma experiência espiritual que foi se evoluindo com revelações e negando textos das escrituras e dando novas fontes de autoridades e colocava tudo como coisas sobrenaturais e obra do Espírito Santo. Essas diferenças criaram tensões em várias partes do mundo. Muitos evangélicos críticos aos movimentos carismáticos argumentavam que a ênfase excessiva nas manifestações espirituais pode levar ao enfraquecimento da doutrina bíblica sólida e uma dependência de experiências emocionais. Exatamente, as pessoas não se convertiam, elas se emocionavam. Por que que então você está falando que você é gelo, você não crê na experiência do indivíduo? Sim, eu creio na experiência do indivíduo, creio que Deus visita, que Deus transforma, que Deus muda, mas não da forma que nós vimos exagerada. E foi assim no início também.
A experiência e até gostoso de você viver aquilo que é algo natural do Espírito Santo, algo extraordinário, quando Deus toca na sua vida, você chora, se quebranta aos pés do Senhor e entende a verdadeira doutrina. Não aquela emoção que você tem, que você ouve uma pessoa dizendo que Deus que está falando, te entrega uma resposta e muitas das vezes uma resposta já elaborada, ou então uma pregação que tem um dom espiritual que é pregado e este dom atinge ali 70 pessoas, mas é um tiro no escuro. Então, ou uma expressão melhor, chovendo molhado. E então isso não é sadio, isso é prejudicial para as doutrinas bíblicas e deve ser criticado, sim. Então, o papel do evangelicalismo no século XX tornou-se uma das forças mais influentes do cristianismo global, especialmente nos países como nos Estados Unidos, na América Latina e na África. O movimento também desempenhou o quê? Um papel importante na política e na cultura do século XX, especialmente nos cenários dos direitos civis e na oposição ao comunismo durante a Guerra Fria em todo o mundo. Evangelhos continuam a defender a necessidade de uma fé pessoal em Cristo e a fidelidade à palavra de Deus. Você defender isso, você não está fazendo mais que a sua obrigação como cristão. Você olhar para a fé e ainda entrar por essa de duvidar, você está em crise espiritual e você deve buscar arrependimento. As pessoas que viveram no século XX, em que abraçaram a o movimento carismático, a gente compreende da seguinte maneira: as pessoas eram enviadas para todo canto, até mesmo onde que o evangelho não tinha chegado. Tinha a Igreja Católica, mas chegavam ali pessoas trazendo uma mensagem de experiência e convencia através da persuasão e e as pessoas acabavam aderindo e abrindo igrejas em todo canto do mundo. E ainda mais num país como o Brasil, em que as pessoas, grande parte das pessoas eram humildes e tinha a oportunidade e acesso e o contato direto com seus líderes. E na África também, e logo depois esse movimento ele teve um upgrade para o movimento neopentecostal, que se enfatizou. Nós iremos também abordar esse assunto com mais profundidade que enfatizou o quê? Na cura e no enriquecimento do indivíduo. Pior ainda do que o liberalismo teológico, porque é uma promessa, todas as promessas que o Evangelho da Prosperidade, a teologia da prosperidade te oferece, foi aquela que o diabo ofereceu a Cristo e foi rejeitado por Cristo. Porque o nosso papel é juntar tesouros no céu, aonde a traça e não corrói. E entrar nessa narrativa de que você vai ficar rico, isso daí é balela, as escrituras não ensinam isso. Então, você deve conhecer as escrituras sagradas não para te salvar, porque quem salva é Cristo, mas sim para você conhecer o seu Salvador e para você evitar cair em erros doutrinários. Então, o século XX foi um período de grandes mudanças e desafios para o protestantismo. O movimento ecumênico, moldado pelo trama da Segunda Guerra Mundial, procurou promover a unidade cristã, mas enfrentou críticas nos setores que temiam a diluição doutrinária, com uma ênfase desproporcional em questões sociais. Nós vamos ver que até a Igreja Católica abraçou isso, que a gente conhece a teologia da libertação. Convido a você a pesquisar sobre a teologia da libertação, que foi um dos movimentos que fundaram os partidos de esquerda e que são ligados ao comunismo. E quando nós falamos que o partido de esquerda eles estão ligados a movimento marxista contra a fé cristã, não é que politizar a nossa aula, mas é contar a história, porque aqueles que servem a essa ideologia marxista, eles simplesmente estão entrando no meio da religião,
porque eles querem acabar com a religião. A Revolução Francesa está aí que não nos deixa dúvida. Então, quando você ouvir, política e religião não se mistura, se mistura sim, você deve conhecer tanto um quanto o outro. Por quê? Quem que faz as leis são os políticos. Se nós colocamos só políticos lá que vai contra a nossa fé, eles vão criar leis para ir contra a nossa fé. Aí você pode argumentar, mas Deus é soberano, Deus sabe o que faz. Sim, mas Deus nos deu a, a cabeça, e aí não é o livre-arbítrio, se você não entenda, mas o direito da gente colocar as pessoas lá que vão nos representar. Então, se a gente não conhece a política e nem a trajetória, e nem aquilo que são as linhas ideológicas, nós estamos dando tiro no pé. Como é que nós queremos pregar o evangelho? É claro que isso nós não vamos parar, quer que nos proibamos ou quer que não. Mas se nós temos a oportunidade de buscar uma vida que é sossegada, por que que nós vamos colocar pessoas que são contra a nossa fé? Mas como eu sei que é contra a nossa fé? Conhecendo história, conhecendo aquilo que aqueles que são inimigos, são anticristãos, estão alinhados. Eu, como cristão, vou colocar alguém lá que defende o aborto para me representar? Não tem lógica. Então, os governantes, os políticos são os nossos representantes. É por isso que nós cristãos devemos gerar bons políticos, não só políticos, como bons policiais, como bons médicos, criar uma sociedade justa, que glorifica a Deus com as suas obras. Então, isso é uma ótima ação social da igreja, gerar homens e mulheres prontos para operar na sociedade contemporânea. Estes movimentos não foram isolados, todos eles interagiam com os grandes eventos históricos, sociais, políticos do século XX, como as duas guerras mundiais, a Guerra Fria, a descolonização e os movimentos de direitos civis. O cristianismo protestante, ao longo desse século, teve de navegar pelas águas turbulentas da modernidade, respondendo aos desafios da secularização e das ideologias concorrentes, como o marxismo e o nacionalismo. Ao final do século XX, tanto o evangelicalismo quanto o movimento carismático tornaram-se influentes globalmente, levando ao protestantismo para novos contextos culturais e sociais. Já o movimento ecumênico, embora ainda ativo, passou a enfrentar desafios mais profundos em sua busca por unidade, especialmente com a crescente diversidade de expressão de fé ao redor do mundo. Então, as pessoas não, hoje, muitos que começam a estudar um pouco e que são chamados de conservadores, eles querem conservar o quê? Uma ideologia? Não. Nós somos conservadores porque nós queremos conservar as doutrinas e os ensinamentos bíblicos, aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós professamos. O bom que nós estamos estudando história da igreja e você que entrou neste curso e pode até convidar mais pessoas para conhecer a história da igreja, a história que de fato aconteceu, que influenciou. É muito importante que você leve este conhecimento para mais pessoas. E aqui nós podemos fazer algumas perguntas de reflexão que eu separei aqui. Separei 4 perguntas. Pensa. Quais os principais desafios teológicos que o movimento ecumênico enfrentou e continua a enfrentar em busca por uma unidade? Será que é possível este movimento ecumênico achar alguma unidade? Eu respondendo para mim, não. Não acho lógico, não acho que isso é cristianismo, mas sim politicagem. Essa é a minha resposta. Você tem a sua. Como o evangelicalismo equilibra a fidelidade bíblica com os desafios contemporâneos da secularização e o pluralismo religioso? Na minha perspectiva, a evangelização não deve ser algo institucionalizado, mas sim deve ser algo pessoal e vivido nas comunidades locais. A comunidade local, ela prepara o missionário, ela evangeliza o local
e ela envia mais missionários para abrir mais igrejas e mais pessoas conhecer o verdadeiro evangelho. Hoje as pessoas estão preocupadas mais em se aparecer do que levar Cristo para que Cristo venha aparecer. Pessoas não querem se diminuir para que Cristo venha crescer. Infelizmente é isso. As pessoas estão preocupadas mais com seguidores na internet, mais com likes, com views, do que levar o verdadeiro evangelho. O que diferencia o movimento carismático do evangelicalismo tradicional e quais as tensões teológicas que surgiram entre eles? Uma pergunta boa para você responder. O movimento carismático ele tem uma ênfase na evangelização, mas leva a ênfase na busca por uma fé emocional, quanto o verdadeiro evangelismo, ele tem de preparar o missionário, enviar o missionário e pregar o verdadeiro evangelho para que não a emoção, mas a razão das Escrituras, para que ele conheça Cristo, conheça o seu pecado e possa professar Cristo com a sua boca e com o seu entendimento e com o seu coração. Como esses movimentos protestantes influenciaram questões políticas e sociais ao longo do século XX, especialmente em relação aos direitos civis e à oposição ao comunismo? Primeiro, com essa questão ética e moral. Por quê? Você, como cristão, você vai defender os seus valores cristãs. E você defendendo seus valores cristãos, você vai se opor àquilo que é antibíblico. Muitas leis civis estão baseadas nas escrituras sagradas, estão tiradas dali, que são utilizadas até hoje em muitos países. Algumas pessoas querem até revogar isso, vivem para revogar, como o aborto, legalização de drogas, etc. e tal. Mas a nossa oposição àquilo que é anticristã deve ser todos os dias das nossas vidas. Então, a oposição ao comunismo, uma ideologia política, nós devemos sim. É por isso que eu volto a bater na mesma tecla. Você, eu, devemos conhecer ainda mais a história da igreja. Saindo aqui desta aula, se aprofunde mais. Terminando este módulo, se aprofunde ainda mais para você conhecer. Não caia na falácia de que política, religião e futebol não se discute. Por quê? As pessoas continuam escolhendo maus políticos porque não discute e deixando falsos profetas no seu púlpito, como diz Charles Spurgeon. Ah, fontes que você pode compreender através do Manifesto Comunista de Karl Marx, que você pode ler e você vê os absurdos que estão ali. O documento da Conferência Mundial de Edimburgo, as atas da conferência que deu início ao movimento ecumênico, ah, a dogmática eclesiástica de Karl Barth, que você pode ler e aprender um pouquinho. E, e é isso, você se aprofundar e entender que existe muita coisa ainda, existe muitos acontecimentos, que se a gente for falar aqui, a gente ficaria meses aqui para falar. O século XX trouxe à tona grandes movimentos dentro do protestantismo que continuam a moldar a fé cristã até os dias de hoje, que continua mesmo, seja no desejo de unir os cristãos através do ecumenismo, que para mim é balela, isso para mim nem é cristianismo, no evangelicalismo carismático, que continua a avançar, usam, infelizmente, o neopentecostalismo continua a crescer, a enganar muitas pessoas, e do evangelicalismo verdadeiro, bíblico. E isso nós temos que tirar o chapéu, que muitos missionários hoje estão aqui na Europa, assim como eu, no Brasil, no Oriente Médio, que muitas vezes dão sua vida e seu tempo para a evangelização. O avivamento que nem que eu falei do movimentos carismático e que acaba dando ênfase, igual eu falei, nesse movimento que surge após isso, que é o movimento neopentecostal, que acaba abafando o movimento pentecostal anterior. O cristianismo continuou a ser a força relevante em um mundo cada vez mais secularizado
Esses movimentos, no entanto, não são isentos de desafios teológicos e práticos. A maneira com que eles navegam os desafios do século XX oferece ligações importantes para os cristãos nos dias de hoje. E se a gente não nos tiver uma postura e não preparar a próxima geração, o século 22 será um século ainda mais difícil, mais secularizado, e mais difícil ser cristão ainda. É por isso que nós, como cristãos, devemos aprender, ler as Escrituras e ensinar aos nossos filhos os valores éticos, morais e bíblicos, para que eles não esqueçam e prepare os seus filhos para viver da mesma forma, amando a Deus sobre todas as coisas. Nós chegamos aqui no fim desta aula. Gostaria de convidar você para fazer uma oração. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nós oramos ao Senhor, gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos a Deus que o Senhor possa estar guardando os nossos dias, os nossos familiares, nos dando saúde, que nós possamos, ó Pai, ter o interesse ainda mais e de aprender, ó Deus, daquilo que aconteceu no passado, de aprender mais das suas escrituras, de desejar mais o Senhor, de desejar, ó Pai, a obra missionária, a evangelização. Coloca a palavra nas nossas bocas, mas antes coloca o desejo de aprender a sua palavra. Nós oramos, ó Deus, gratos por tudo. Oramos assim no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. É uma alegria estar aqui com os irmãos. Eu gostaria de convidar a vocês a compartilhar a este curso e fazer que mais pessoas possam aprender e estar nessa caminhada conosco. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima aula.